Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando-se do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. 3 dias depois. Parecem que foram poucos dias, ou pouco tempo. Há toda uma contagem, como era feita nos tempos de Israel. Foram poucos dias. Mas não, eles não esperavam que aquilo acontecesse. Ao entrar na cidade uma semana antes, com grande festa, eles jamais imaginariam que Jesus seria preso, que Jesus seria condenado, que Jesus seria morto. Pedro estava em desespero, quer por covardia, quer pelo que ele via, quer porque ele fez. E ele sabia que tinha feito errado. Ele negou a Jesus. Os outros discípulos reunidos, clamando, perguntando, repassando o que haviam aprendido, e agora também diante de um inexplicável acontecimento. Jesus havia morrido. Mas o sábado chegava ao fim. As mulheres foram bem cedo cuidar do corpo de Jesus. E aqui vale uma coisa que nem sempre percebemos. Pela cultura judaica, um corpo ele era preparado para ser sepultado. Haviam óleos, aromas, ungüentos e toda uma preparação para que depois fosse sepultado. Mas Jesus, ao morrer já no fim da tarde, não havia tempo, porque o sábado judaico iria começar ali 6 horas da tarde, e ninguém poderia ser enterrado depois desse horário. Quase que praticamente tiraram Jesus da cruz e rapidamente o colocaram num lençol de linho e o levaram para a sepultura, e lá fecharam com a pedra. As mulheres precisavam cumprir isso. Passado o sábado, elas não podiam fazer isso também no sábado, mas no domingo poderiam. Por isso que elas vão bem cedo, porque elas esperavam que o corpo de Jesus já começasse o processo de decomposição. Mas não foi isso que elas encontraram lá. 3 dias depois, a pedra não estava no lugar. Algumas deveriam até se certificar, é mesmo aqui, mas não tinha dúvidas. Os anjos apareceram e fizeram a pergunta: por que procuram entre os mortos o que vive?
Que pergunta é essa? E que resposta ainda mais? Ele ressuscitou. Não está aqui, mas ressuscitou. Elas ainda ficam atônitas. É o tipo de mensagem e de resposta que a gente ainda precisa de um tempo para processar. Elas precisaram também. Correram para avisar. Avisaram alguns, Pedro e João, correm para o sepulcro mais uma vez. Querem ter certeza daquilo, Maria Madalena os acompanha e ela fica chorando do lado de fora. Pedro e João vão. João corre mais e chega primeiro. Não tinha nada lá, ninguém. Jesus aparece a Maria e ela vê o Senhor. 3 dias depois, ela corre para os discípulos. Haviam 10 lá. Judas havia se enforcado. Tomé não estava ali. Mas ela chegou, e todos chegaram, e disseram que Jesus ressuscitou. 3 dias depois, meus irmãos, a cabeça daqueles apóstolos, discípulos e todos aqui, porque tudo começou com um rumor, um disse-me-disse na cidade. Mas com a resposta enfática de Maria Madalena, daquelas mulheres e de tudo o que havia ali, meus irmãos, eles começaram a pensar: será? Será que Jesus voltou, ressuscitou? Sabe, um misto de pensamento que passa na cabeça quando a gente precisa repensar a nossa vida? Foi o que aconteceu com eles. Mas quando Jesus aparece naquela casa ali, meus irmãos, há um misto de emoções, de pavor, de receios, de esperança. 3 dias depois, Jesus Cristo estava ali, face a face com cada um deles. Havia apenas uma nova esperança. As palavras agora faziam sentido. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Não poderiam mensurar tudo o que aconteceu do ponto de vista espiritual naqueles 3 dias, mas naquele momento em que eles viram Jesus, eles puderam entender tudo o que precisava acontecer. Jesus Cristo, meus irmãos, veio e fez muitos milagres, ensinou muitas coisas, mas principalmente veio para salvar. E a principal lição da Páscoa é esta que nós cantamos, repetimos e desde cedo estamos insistindo: Cristo ressuscitou. Cristo vive, e vive aqui e quer viver em você. Jesus Cristo venceu a morte para que você tivesse vida, venceu o pecado para que você tivesse perdão, venceu o mal para que você tivesse vitória. Jesus Cristo venceu tudo o que foi necessário vencer para abrir as portas do céu. Assim como aquele túmulo teve suas portas abertas, a sua porta aberta, aquela pedra movida, Jesus agora abre as portas do céu. Simplesmente, se você, no fundo do seu coração, disser: eu creio. Porque Jesus antes acreditava em você. Ele morreu na cruz por isso. Jesus antes pensava em você, lá naquela cruz, no seu nome, na sua fisionomia, nas suas lutas. Ele tomou sobre si cada uma delas. Só que 3 dias depois de ser crucificado, sim, todos nós que cremos podemos dizer: eu fui perdoado. E não há nada mais maravilhoso na vida do que estar nos braços do Pai. 3 dias depois, Jesus apareceu, ressuscitado. Por 40 dias ficou ali, e no 40º dia foi erguido aos céus, para as alturas.
E continuou: Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou. Foi assunto aos céus e um dia voltará com grande poder e glória. Ele voltará. E por isso, meus irmãos, nos reunimos nesta Páscoa e em tantas outras, sempre na expectativa do nosso Senhor, porque Ele voltará. A pergunta é: você está pronto e preparado para a volta do Senhor? Não faça como os discípulos, não deixe para depois, nem espere dias a mais, porque hoje continua sendo anunciado que Jesus Cristo veio para te salvar. Creia e seja salvo.